A série 8, Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, está no ar. Neste quarto episódio, nosso tema é a experiência da Carta dos Direitos Climáticos da Maré. O exercício da cidadania vem ao encontro dos princípios da justiça climática. Para tratar deste tema, o quarto episódio justamente fala sobre uma iniciativa pioneira no Complexo da Maré. E temos como convidadas a assistente social Isadora Gran, que é coordenadora de Justiça Climática do Climate Reality Project Brasil, e Brenda Vitória Pacífico Pinto, graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, articuladora e mobilizadora territorial na Maré. Em julho de 2022, moradores, coletivos e lideranças faveladas se reuniram na Lona Cultural da Maré para debater essa temática que é muito falada em grandes centros urbanos, mas pouco se conecta com as favelas e periferias. A Carta dos Direitos Climáticos da Maré apresenta as especificidades da urgência de debater o tema das mudanças climáticas no maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré. Gente, obrigada pela participação de vocês na série Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, do programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Oi, gente, tudo bem? Agradeço o convite, obrigada, Sucena. Meu nome é Isadora Gran, eu sou de Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas estava morando no Rio de Janeiro, morei 7 anos, 5 deles na Maré, que é o território que a gente vai falar aqui hoje. E eu sou coordenadora de Justiça Climática do Climate Reality Project Brasil e fiz parte aí dessa articulação de moradores, trabalhadores e organizações do Complexo da Maré para a construção da Carta de Direitos Climáticos, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E passo a bola para a Brenda. Oi, gente, meu nome é Brenda, sou do Complexo da Maré, né, que é uma das favelas do Rio de Janeiro. Sou estudante de Biologia da FRJ e também sou articuladora territorial, né? Eu participo de algumas ações aqui em algumas instituições que tem aqui no Complexo da Maré, né, pensando sobre diversas temáticas que atravessam esses corpos favelados. E fiz parte também da construção, junto com a Isa, da Carta de Mudanças Climáticas da Maré. Bom, gente, agora a pergunta que não quer calar, né? Quais são as principais injustiças climáticas, né, no entendimento de vocês, né, que afetam a comunidade das favelas da Maré? Eu acho que tem, assim, desde segurança alimentar até questão de saneamento básico, né? A gente tem um complexo da Maré que tem cerca de 140 mil habitantes, e aí a questão de saneamento básico é muito escassa. O Complexo da Maré é um bairro, compõe 16 e é cercado pelas 3 principais vias expressas do Rio de Janeiro, que é a linha amarela, linha vermelha e a Avenida Brasil. Então, a gente tem alto índice de poluição à atmosfera, né, aqui dentro. A gente também está à margem da Baía de Guanabara, e aí acaba que toda a poluição, assim, quando chove, acho que é muito comum, assim, aqui no Complexo da Maré, que quando chove, meio que os lixos que são produzidos na cidade do Rio acabam entrando dentro da favela, pelo lixo que a gente conhece como valão. E acaba causando problemas, né, e deixando os moradores muito expostos a várias doenças. E aí, os moradores perdem a sua casa, né, perdem imóvel, enfim, porque a gente não tem políticas públicas voltadas para a questão do saneamento básico também para as mudanças climáticas. Então, eu acho que 2 principais pontos que eu ia reforçar sobre a escassez de básico e também segurança alimentar também, que é muito comum. Isso tudo está ligado a um termo muito comum, que é o racismo ambiental, né? Quem são esses corpos que estão presentes nesses espaços? São corpos pretos, são pessoas com uma situação socioeconômica muito baixa. Então, acaba que a gente não tem essas políticas. Acho que, assim, quando a gente fez a carta, a gente definiu 4 eixos, né? Que é saneamento, segurança alimentar, urbanização e gênero e raça. Que já foi uma
esses eixos pensando, né, no que a gente identifica já no território, desses impactos climáticos. E eu acho que também, para além disso, assim, eu acho que tem tudo isso que ela falou, e eu adicionaria também a questão das ilhas de calor, por exemplo, que tem a ver também com o que ela trouxe já da questão das vias expressas e também muito pouca arborização, né? Muita casa, a densidade populacional bem grande para o tamanho do território e muita pouca árvore, e aí acaba que cria algumas ilhas de calor. Fora também a questão de ser uma comunidade costeira, né, de ter ali a Baía de Guanabara, que também já tem alguns estudos sobre impactos futuros do aumento do nível do mar e da possibilidade, né, da água invadir alguns territórios das 16 favelas. Um entendimento que a gente tem de que a crise climática, né, ela vai agravar vários outros injustiças que já ocorrem, né, e que são muito predominantes nesse território, nesses corpos, né, contra esses corpos que a Brenda falou. Então, acho que também a gente vê um pouco nesse sentido, assim, né, de que várias outras questões, como a de gênero e raça que está na carta, a questão socioeconômica também, essas injustiças e opressões também vão ser agravadas muitas vezes pela crise climática e todos os conflitos, né, a partir da crise climática, enfim. Eu gostaria que vocês explicassem também como é que foi o processo, né? O que motivou, né? Sendo que a Carta da Maré é a primeira, né? Nesse sentido, assim, né? Esse porte, eu acho que ela é precursora, né? Isso é importante. E quais são as principais prioridades, né? Que vocês elencaram, né? Nesse processo também. Aí a Isadora pode começar e a Brenda continua, então. Beleza. Bom, a Carta de Direitos Climáticos, ela começou com essa vontade, né, de olhar para territórios urbanos. Eu acho que tem uma questão, né, que tipo, quando a gente fala de crise climática, ou qualquer questão ambiental, muitas vezes as pessoas pensam só no âmbito rural, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando, né, de áreas rurais. Mas a cidade também é meio ambiente, né? Enfim. E aí a gente queria olhar para esses territórios de periferias urbanas, principalmente, e pensar quais são os impactos e principalmente o que a gente pode fazer no sentido de adaptação, né? Para lidar com esses problemas que não são problemas do futuro, né? São problemas do agora. E aí a gente também, eu acho que uma coisa da carta, assim, é essa ideia de fazer um pouco o inverso de como normalmente se constrói política pública, principalmente para esses territórios, né? Porque muitas vezes são pessoas de fora que não conhecem o território a fundo e que pensam ações para esse território, pensam política para esse território. E a ideia era que a gente, pessoas que moram nesse território, que têm contato, trabalham aqui, trocassem essa ideia a partir de conhecimento, a partir também das suas vivências, né? Enfim, conhecimentos científicos, pesquisas, mas também conhecimentos tradicionais das nossas vivências, para pensar o que é importante, quais são os impactos que a gente já vem sentindo e também o que a gente pode fazer sobre isso, né? E aí, então, a gente se juntou. A carta é realizada por algumas organizações, Climate, o Data Lab, a Faveleira, Raízes da Mata, Redes da Maré, o Cocosap, e tem alguns apoios também, vocês podem ver lá na carta. E aí a gente se juntou, a gente fez uma chamada para quem quisesse colar, basicamente, a gente colocou cartaz, né, Brenda? Eu e Brenda rodamos tudo, pregando cartaz e chamando todo mundo para estar num dia presencial, e foi um dia que a gente trocou sobre crise climática, sobre maré, né, os impactos na maré, sobre racismo ambiental, e aí a gente pensou, dentro desses 4 eixos que eu falei antes, a gente pensou 3 medidas que a gente acha que são medidas importantes para começar a pensar essa adaptação no território. Só complementando, né, na verdade, reforçando um pouco da fala da Isa, que é isso, né? A favela ela já produz esse conhecimento e saber soluções para a crise climática, né? Que, querendo ou não, é um tema que atravessa a gente. Então, como é que nesse encontro a gente consegue reunir diferentes atores, lideranças locais,
para fortalecer essas ações que já ocorrem dentro do território e construir a carta. Então, na minha concepção, assim, a carta ela é meio que um acúmulo de favelados periféricos, diferentes partes do Complexo da Maré, né? E aí são uns saberes que a galera pensando como é que a gente pode fortalecer essas soluções que já existem dentro desse território. Como é que a gente pode levar essas soluções para os governantes, né, pensar incidência, políticas públicas a partir dessas vivências, desses saberes, dessas experiências de quem está ali vivendo essa temática. Então, eu acho que é isso, né? É muito importante reforçar isso, que foi um movimento dos moradores, né, a partir desses saberes que já são produzidos dentro da favela. Então, eu gostaria que você complementasse, Brenda, daí a Isadora continua. Dentre as propostas, quais que você, né, elencaria, né, entre os principais desses 4 eixos, né, que vocês determinaram, né, que são as propostas que os governantes, né, que eles possam as políticas públicas, né, terem maior incidência? Então, eu acho que uma coisa que é muito comum, que ficou muito comum, principalmente da pandemia, é a questão alimentar, né? Então, eu acho que é uma proposta que a gente construiu junto. E eu acho que a gente dividiu desses 4 eixos que a Isa falou, mas todos atravessam na questão questão do racismo, né? Que a Isa falou que só meio que o ambiental ele é só uma das formas que bota exposta às outras injustiças que esses corpos eles estão sofrendo. Então, quando a gente fala sobre segurança alimentar na favela, ficou muito nítido que muitas pessoas sofreram por não ter o que comer, né? E aí a preocupação de, caraca, como é que eu vou me alimentar? E aí, relacionado a isso, a questão da chuva, do saneamento. Então, eu acho que eu na verdade, botava sempre do racismo e de potencializar esses saberes a partir dessas estratégias. Difícil, dentre tantas demandas, a gente conseguir chegar ali nas 12, né? Que são 3 dos 4 eixos, porque acho que tudo é importante, né? Então, não sei se dá para falar mais, assim, mas eu posso dar alguns exemplos. Tem a questão do saneamento, que a Brenda trouxe no início, né? Eu acho que... E aí também é muito sobre melhorar o que está posto, né? Então, a gente tem, por exemplo, um plano de despoluição da Baía de Guanabara, que existe desde 1990, né? Que também envolve tratar o Canal do Cunha, o Canal do Fundão, que são canais que estão ligados ao Complexo da Maré, mas que a gente não vê ele acontecendo, né? Tipo, esse plano sendo implementado de fato. E isso também para outras questões de saneamento, tipo a coleta e o tratamento do esgoto ser realizado de fato e com qualidade, esse tipo de coisa. Acho que uma outra também que eu acho interessante assim de pontuar, porque também tem a ver com o que a Brenda falava agora, é que a gente já tem muita coisa sendo feita, né? Tecnologias pensadas pelos moradores para lidar com a realidade, né? Então, se a água está batendo aqui na minha porta agora, tipo, e não dá para esperar outra pessoa vir, enfim, tudo isso, o Estado vir e tal, e resolver. E aí, então, tem coisas que já são criadas e pensadas assim nessa questão de adaptação mesmo, mas que a gente não sabe, que isso não está registrado, né? Isso não está, até também por essa hierarquia que a gente tem do que é conhecimento, né? E, tipo, muitas vezes esse conhecimento mais do dia a dia, enfim, não é tão valorizado. Então, uma coisa que a gente também colocou seria fazer um mapeamento assim, dessas tecnologias de adaptação, sabe? Porque até quando a gente pensa em adaptação mesmo, no geral, né? Tipo, quem são os grandes mestres de adaptação, assim, da história, né? Quem precisou se adaptar diante de faltas, né? De lacunas aí de direitos. Então, eu acho que valorizar esses saberes também e conseguir fortalecer esses saberes é uma coisa muito importante que a gente trocou muito assim durante a construção da carta.
Mas é isso, convido também todo mundo a ler a carta e ler cada um dos pontos para conhecer mais o que está lá. Tendo em vista, né, que ela é uma carta, vamos dizer, pioneira, né, dentro, né, desse escopo que vocês fizeram, qual a perspectiva que vocês têm, assim, de aderência, né, por parte da política pública, né, dos governantes e também das próprias comunidades, né? Eu gostaria que a Brenda falasse e depois a Isadora, né, continuasse, por favor. A gente chegou até a tentar levou ela para a COP, né, que teve, e aí para justamente mudar esse trabalho, esse saber, então, essas estratégias, essas soluções, na verdade, que a temática que a favela está produzindo. E aí quando a gente criou essa carta, né, a gente queria muito soluções chegassem a esses governantes e tipo, caraca, olha aqui, quem está vivendo, quem tá sofrendo mesmo com esses impactos das mudanças climáticas está propondo soluções. Então, como é que vocês podem fortalecer essas soluções que já existem dentro do território? E aí, para além disso, a gente também pensa que essa carta pode de metodologias, né, para outras favelas também, né? Então, como é que as favelas podem se apropriar dessas cartas e também criar as suas próprias cartas, entendendo que as demandas são diferentes, né? Podem ser, mas são diferentes a partir, né, da dinâmica do território. Então, a gente foi muito nesse intuito dela servir como um instrumento metodológico, né, e também de aplicação dentro desses espaços, e também que esses governantes eles chegam junto nessa solução. E aí que essas pessoas que participaram, né, essas lideranças locais, né, elas sejam ouvidas, né, e estejam em espaço disputando narrativa, disputando, né, esse lugar de fala, né, disputando essa vivência. Então, eu vejo muito a carta como esse instrumento de pensar políticas públicas para a favela a partir do olhar favelado. A gente teve também, assim, desde o início, essa troca de que a gente queria que não fosse só o escrever, né, da carta e lançar a carta, mas que, de fato, a gente consiga que, através da carta, que também é isso, é só uma sistematização, né, de coisas que a gente já tinha identificado, de coisas que já estavam rolando no território, assim. Eu acho que isso é legal de dizer também, a Maré é um território que tem muita coisa acontecendo, assim, tem muitas articulações, muitas organizações, muitas pessoas, moradores do território que fazem muita coisa acontecer, assim, né? E aí eu acho que cada vez mais a temática do clima tem entrado também nas ações, assim, a gente tem visto mais a galera fazendo ações e pensando ações sobre crise climática, assim, ou incorporando esse tema com outros, né, e as intersecções e tal. E, enfim, a gente acho que tinha sempre essa vontade, assim, de que a gente consiga, a partir da carta, né, e aí eu acho que isso é um movimento que a gente está pensando e caminhando agora, ter, de fato, implementação no território, né, dessas demandas, enfim, que coisas aconteçam no território a partir da carta, né, que não fique só no papel, e aí isso depende também da nossa articulação, mas da abertura, né? Enfim, tipo, de quem puder apoiar essencialmente, mas pensando muito no governo mesmo, enfim, no Estado, na Secretaria de Meio Ambiente e as articulações que a gente conseguir fazer, né? Mas também setor privado, outras organizações, para que a gente consiga ter mais ações no território a partir da carta, assim, essa é um pouco a ideia. E eu acredito que até quando a gente começar a implementar ela, capaz de. Porque isso, né? Foi muito difícil quando a gente sentou e delimitar as principais demandas, né? Delimitar esses eixos, a gente viu que tem muita coisa. Eu acredito muito que, tipo, a gente meio que selecionou essas, mas quando a gente for aplicar, a gente vai ver que vai ter muitas outras demandas, né? Que é um tema que ele atravessa vários outros temas, como a Isa falou, atravessa a saúde, segurança pública, né? Que eu acho que é muito importante falar sobre isso, segurança alimentar, raça, gênero. Então, eu acho que cada vez mais demandas a partir dessa carta vão surgir, né? Então, provavelmente essa carta ainda pode sofrer modificações, né?
no sentido de acrescentar novas demandas e pensar cada vez mais soluções a partir das soluções que já são criadas dentro da favela e de outras favelas também, né? Uma carta de mudanças climáticas de favelas, de periferias, que incrível que seria. E agora eu fiquei curiosa, porque, como vocês mesmas falaram, criar, de repente, um banco de dados, né, de tecnologias sociais, né, que são feitas, né, para adaptação, para redução de danos também, mitigação. O que já é feito, né, que a Brenda, né, vive na comunidade, então ela tem esse conhecimento, a Isadora também da sua experiência de vida lá. Algum exemplo que você possa citar, que às vezes parece pouco, mas já é um grande elemento, né, dentro desse universo aí que vocês estão falando. Brenda, você tem algum exemplo aí para citar para a gente? Eu tenho um exemplo muito, muito comum, que é muito comum aqui nas ruas da favela, porque é isso, quando chove, né, as ruas vão enchendo e tem uma situação muito de acúmulo de lixo, né? E aí não tem tantas lixeiras para lidar com esse acúmulo de lixo. E aí a gente fala muito sobre educação ambiental. Acaba que os próprios moradores eles fazem educação ambiental, mas eles ainda não têm essa concepção que o que eles estão fazendo é educação ambiental. Então, uma coisa muito comum dentro da favela que a gente vê é em áreas que tem muito acúmulo de lixo, você acaba vendo plantações. E aí tem pequenas obras, esse movimento dos próprios moradores, em meio que mudas de plantas dentro de pneus para que não joguem lixo naquela área. E aí, acho que foi semana passada, eu vi perto do valão, né, que é um valão que ele enche quando chove, e aí tinha um morador fazendo uma horta ali. E aí ele quebrou até um tijolo, ele cercou, né, fez as plantações, cercou, e botou uns tijolos. E aí ele estava furando, fazendo buraquinhos nos tijolos, porque quando chover, a água vai passar por esse buraco dos tijolos e vai direto para o valão, vai ali ajudar naquela horta, né? Então, é um exemplo muito claro que a gente vê aqui em São Ambiental, sabe? Para além disso, a gente também tem alguns movimentos de algumas instituições, né? A gente tem, por exemplo, da Talab, que é uma instituição que atua aqui no Complexo da Maré, e dentro da Talab a gente tem um projeto chamado Cocozap, que é voltado para saneamento básico. E aí, como é que ocorre? O boca a boca, depois do boca a boca, o WhatsApp é o melhor meio de comunicação na favela. E aí, meio que o WhatsApp do Cocozap, né? Então, o morador, ele na rua, vê um acúmulo de lixo, vê um bueiro, né, entupido, ele tira uma foto, manda o endereço e o local onde foi encontrada aquela foto para o WhatsApp do Cocozap. E aí isso gera um banco de dados. E aí esse banco de dados ajuda o Cocozap a coletar, né, quais espaços da está com uma escassez de saneamento básico, qual o problema que está naquele território, e aí pensa em incidência política públicas a partir da denúncia do próprio morador. Então, a gente tem várias iniciativas aqui no próprio território, né? Soluções de moradores, de instituição, de pessoas que trabalham dentro do território sobre essa temática de mudanças climáticas, né? É tudo lindo, gente. Ai, a favela produzindo saberes. É muito importante a gente reconhecer e potencializar esses saberes, né, que existem aqui. Fazem um jardinzão, assim, na frente de casa, com o vaso, tipo aquele centro que fica na máquina de lavar, que é descartado, tipo pneu, e aí faz planta, e aí tem árvores e plantas e tal, e aí eu acho que isso já dá uma diferença, querendo ou não, né? Eu acho que é um pouco que a gente tem, já que não tem muito espaço e nem uma urbanização pensada, né, nessa questão da arborização. E aí eu acho que isso é o que dá a sombra e o frescor, são esses jardins assim cultivados pelos moradores. E também uma outra coisa que não é exclusiva da Maré, mas que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a questão do papel fundamental dos catadores, assim, para a reciclagem, porque a gente não tem uma coleta seletiva, né, da Conlurb, que é a empresa que faz para o Rio na Maré.
Então, não, mesmo que você separe, se você deixar ali, vai passar o caminhão e vai botar tudo no mesmo caminhão, e é isso, assim, né? Não tem essa institucionalidade da coleta seletiva institucionalizada. Mas a gente tem muitos catadores que fazem esse papel fundamental, né? E que são extremamente desvalorizados, né? Recebem muito pouco, trabalham em condições, tipo, insalubres, enfim, tudo isso. Não tem equipamento de proteção e tal. Então, acho que mais que fazem toda a reciclagem, né? E aí não só na Maré, mas no Brasil, assim, né? Que são pessoas que fazem a reciclagem acontecer, assim. Eu acho que a gente precisa falar também sobre isso, né? E pensar melhores condições de trabalho para os catadores, enfim. Eu gostaria de que vocês fizessem as considerações finais, né? Fiquem à vontade, né? E a gente vai colocar, né, os canais para as pessoas verem a carta na íntegra, né? Mas que vocês possam ficar à vontade agora para falar. Pode começar, Brenda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que é muito importante ter esse lugar da gente falar sobre esse trabalho que foi desenvolvido por moradores, né? Pensando essa temática, entre outras. Então, estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho do que foi esse processo, né? Isso é muito importante para a gente. Espero muito que essa cala chegue ao objetivo dela, né? Que a gente consiga implementar essas demandas que foram pautadas ao longo da CAR, e também que a gente consiga fortalecer os movimentos que já existem, tanto aqui na Maré, mas em outras favelas, e que a sociedade civil, né, empresas privadas também, cheguem junto nessa construção, porque a mudança climática está aí, a crise climática aí, a gente já está vendo ela há muito tempo, né, e a tendência é orar, então, como é que a gente chega junto nesses espaços de favela, de periferias, que estão mais vulneráveis a essa crise climática. Então, é muito importante estar aqui, tendo esse espaço para falar do nosso trabalho, falar sobre a carta, falar desse movimento. E é isso, a gente está aí, quem quiser fortalecer, quem quiser também olhar, a gente vai disponibilizar a carta aqui, é muito importante, né, ouvir as demandas, né, e reconhecer também os saberes que são produzidos nesses espaços. Obrigada. É isso. Também agradecer o convite, faço minhas as palavras da Brenda, assim, sem tirar nem pôr. Só falando também que, além da carta, a gente tem um documentário também, quem quiser assistir, e a metodologia também para a criação de cartas. Então, também deixo o convite aí para galeras aí de quebradas várias do Brasil que se interessarem em conhecer e em construir uma carta de direitos climáticos na sua comunidade, que a gente está aberto também para trocar ideia, né? Não só ler a metodologia, mas se quiser trocar ideia também sobre como que aconteceu aqui e tal, acho que a gente está aberto também. E é isso, agradeço de novo, vamos junto aí na luta por justiça climática. Bom, gratidão, meninas, bom trabalho, né? E que repercuta, né? Essa multiplicação que vocês tenham aí, bastante coisa para trocar, né? Esses saberes aí com as outras comunidades. Até uma próxima, então.